Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o doutor João de Barros. Ele é nefrologista, funcionário público do estado do Amapá, mas também com clínicas, dando expediente nos outros hospitais da região. Eu tenho na entrevista aqui José Alcolumbre, que vai conversar conosco nessa etapa, e eu quero que você preste atenção. Vamos falar de muita coisa sobre saúde, principalmente das questões ligadas à nefrologia. A gente volta. Muito bem, estamos de volta agora sim, conversando com o Dr. João de Barros. Um prazer muito grande nessas circunstâncias, né? Nós estávamos conversando com o senhor. Já conversei, sabe por que eu falo isso, José? Já conversei em outra circunstância muito mais difícil. Em situação totalmente adversa. Totalmente. E o João foi uma pessoa que, poxa vida, eu recordo da forma atenciosa, porque não é só ser médico, né? Mas o cara tem que ser um pouco de psicologia. Um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Doutor João, muito satisfeito também de estar lhe recebendo aqui hoje, e eu tenho certeza que quem estiver em casa agora vai tirar muitos bons proveitos da sua fala, porque eu sei que o senhor, além de ser um profissional muito respeitado na sua área, o senhor também é um profissional muito humanista. As pessoas que se consultam com o senhor falam, têm excelente referência a seu respeito, como o próprio Rodolfo agora vai testemunhar para a gente, com certeza. Okay. Pois doutor João, esse momento que a nefrologia passa aqui já não era bom há um ano atrás, mas esse momento está pior. O que foi que aconteceu? Por que essa questão tão delicada, tão exigente do paciente, a gente acaba não tendo chance de ver uma efetividade, uma evolução no setor? É no setor, né? Então, desde que eu voltei aqui para o estado, em 2011, a nefrologia ela já atravessava uma situação difícil. Então vamos imaginar a nefrologia como um carro pequeno, um carro popular. Então você tem 5 lugares, mas vão 4 com conforto. Você põe o 5º, já dá um trabalho, já é um desconforto, né, para aquele que está mais. Então pense hoje que a nefrologia seria esse mesmo carro pequeno com 7 pessoas dentro. Com 7 pessoas dentro. Então hoje nós acabamos tendo que trabalhar com excesso de pacientes. Antigamente se faziam 3 turnos para poder tratar esses pacientes todos, né? Nós tínhamos um pouquinho menos de 200 pacientes, que já era um número muito grande para o nosso quantitativo de máquinas, para o nosso espaço físico, para a nossa quantidade de médicos especialistas. Então hoje nós temos, segundo a estatística lá do serviço, são responsáveis a enfermeira Leila, a enfermeira Ediane, dos 190 pacientes, mais ou menos, que seriam o que nós já poderíamos suportar no máximo, hoje nós temos 225. Ou seja, você tem 30% a mais do que você dá conta de trabalhar. E nesse espaço tem excesso de trabalho para o médico, para o enfermeiro, desgaste para o paciente, que é o mais prejudicado com toda essa situação. Você tem paciente que entra cedo para dialisar e sai meia-noite, hoje em dia, né? Então ele já sai no período que as máquinas já têm que ser separadas para fazer desinfecção, manutenção, e isso para já começar o outro dia de serviço logo cedo, em torno das 7 horas da manhã. Então hoje nós temos um excedente grande de pacientes. E o que nós esperamos é que haja abertura de um serviço em breve. Esse serviço também, desde 2011, que já é prometido, de 6 em 6 meses, alguém da gestão nos avisa que esse serviço vai ficar pronto, que seria o serviço de Santana, mas é fato de que até hoje ele não está pronto. Doutor João, ainda no seu exemplo de um carro popular, que 4 pessoas vão confortavelmente dentro, 5 já fica sobrecarregado, já fica desconfortável. Nós estamos falando hoje, então, os 5 seria os 190 pacientes. Exato.
Então nós já estamos com 25 pacientes. 225. Nós estamos com bem acima do limite máximo do que seria aceitável. E o paciente crônico renal, ele tem muitas dificuldades por conta disso. Ele sente muita dor também, não sente? Sente sim. E essa deficiência no atendimento do espaço e da tecnologia para fazer é um dos agravantes para esse. Ele passa mais tempo com dor. É isso? É assim, a dor depende muito da doença de base do paciente, mas a dor da hemodiálise, ela é mais ali no momento da punção, da fístula do paciente, é mais na passagem, no implante dos catéteres, uma ou outra reação adversa que ele pode ter no momento do tratamento. Mas dor em si não é das complicações mais frequentes, não. Talvez cause, então, não seja tanta dor, mas o desconforto. Ele deve ter paciente que chega lá às 4 da tarde e sai meia-noite. Tem sim, com certeza. Porque o horário está sendo super sobrecarregado, o uso das máquinas, e aí faz com que ele passe mais tempo, passe do horário, e acho que isso deve causar muito constrangimento para os pacientes. E você imagina hoje um paciente que precise, por algum motivo, fazer um tratamento fora do estado. Então esse paciente já faz a hemodiálise dele, precisa sair do estado para fazer algum tratamento e quando ele retorna ele não tem mais vaga garantida. Você imagina, porque sai um paciente, entram 2, 3. Então o paciente que sai do estado para fazer qualquer que seja o tratamento, hoje nós não conseguimos garantir que ele tenha a vaga dele de volta na hora que chega. Todas as máquinas, 39 máquinas que estão na nefrologia, todas elas são locadas, de terceiros, essas máquinas. É muito difícil, por isso é mais prático ou é menos prático para o poder público em dispor dessas máquinas, dessas 39 que eles têm? Nós sabemos aí que hoje o país ele vive uma situação muito difícil, econômica, política, e a saúde é reflexo disso também. A saúde é uma das mais afetadas. Então, para o Estado, acaba sendo mais cômodo, sim, ter digamos, essa parceria com o setor privado, terceirizando o serviço de hemodiálise. Nós só não sabemos até que ponto, como é que seria o serviço se não houvesse essa parceria. Porque hoje, no hospital, tem carência de gás, de soro, de insumos em geral. Então, pelo menos o serviço da hemodiálise ele é garantido através desse contrato com a empresa que terceiriza. Doutor João, nós vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta já para continuar a nossa conversa. Muito bem, estamos de volta conversando com o Dr. João de Barros. Dr. João, nessa questão da nefrologia aqui, além de não termos a perspectiva, nem perspectiva de para uma unidade de transplante, a gente não tem a forma, uma boa relação, o sistema de saúde local não tem uma boa relação, para onde o pessoal mais se destina, que é Fortaleza. Isso em que abala? Você fala agora numa situação que eu achei incrível, né? A pessoa sair para ir atrás de um transplante, de repente não faz o transplante por uma circunstância do local, vamos dizer, em Fortaleza. Tá fora. Então, quando ele volta, ele não tem garantido isso? Não, infelizmente, hoje, o que nós fazemos? Nós não deixamos ninguém sem tratamento, mas dizer que a vaga dele formal, que ele tem um horário certo para entrar como os outros têm para sair, não. O que acontece é isso, quando eventualmente falta um paciente, nós tentamos encaixar esse paciente que está em trânsito, né, que é como nós chamamos, que vem de fora. Ou o que acaba também acontecendo é o paciente ficando para além de todos os turnos, ele fica para o final, para sair quase meia-noite do fica centro. Esperando lá no hospital. E aguarda lá. Se for embora, alguém toma o lugar. Tem paciente que chega de manhã e só sai à noite, até conseguir a vaga. O pessoal de Santana, eles vêm naquele furgão, naquelas vans de Santana, e um termina de fazer a hemodiálise 8 horas da noite, outro 9, outro 10, outro 11, tem que esperar até o último. Aquilo traz um prejuízo para a saúde daquele pessoal muito grande.
Com certeza. Você né? imagina o tempo que se perde, o tempo que o paciente poderia estar ali com a família dele, né? Tem pacientes idosos que acabam tendo que esperar os mais novos e vice-versa, e você acaba perdendo muito na qualidade do tratamento. Fora que o contato dele com a família também é um elemento que vai também auxiliar no tratamento. Não é isso, doutor? Exatamente. Então, se esses pacientes, por exemplo, pudessem ter uma diálise num centro mais próximo, em Santana mesmo, já evitaria esse custo. Você sabe dizer quantos, doutor João, pacientes de Santana fazem parte desse universo de 190? De 220? Nós devemos ter de Santana em torno de 35 a 50 pacientes. Só de lá. 20 É um a número 25%. considerável isso. Agora, lá em Santana serão 9 máquinas só. A previsão de Santana é que sejam 14 máquinas. Já 14. 14 máquinas. Que no fim das contas, talvez ainda não resolva o nosso problema, porque nós vamos tirar o excesso daqui, mas vai continuar cheio. Porque daria 42. Cheio. Como você tem 50, nós sobrariam 8 aí, já trabalhando desde o começo no seu limite. Exato, e nós temos uma demanda reprimida. Então nós temos pacientes que são acompanhados no ambulatório, no consultório, que já estão naquele estágio final, naquele estágio que já poderiam estar em hemodiálise, e não estão, que nós acabamos mantendo porque existe essa possibilidade para alguns. Alguns pacientes não têm sintoma ou têm poucos sintomas, e com acompanhamento frequente você consegue segurar um pouco mais de tempo esse paciente para que ele não entre em hemodiálise, mas nós temos também essa demanda reprimida, que a partir do momento que se criarem novas vagas, boa parte dessa demanda reprimida ela começa a fazer tratamento. Se inserir Exato, na rede. No tratamento, na rede do tratamento, né? Esse serviço é pago pelo SUS, não é? Pelo SUS. Tudo pelo SUS. Tem medicamentos específicos que são obtidos na farmácia lá da nefrologia, né? Não é? Esses medicamentos, como Noripurum e outros medicamentos próprios para o rim. Então, como é que eles estão? Tem faltado? Tem estado no ponto para atender? Essas medicações elas não têm faltado. A dificuldade que nós encontramos hoje com essas medicações especiais, excepcionais, que são medicações de alto custo, que o SUS acaba liberando via Ministério da Saúde, que seria a eritropoetina, que é o hormônio que ajuda o renal a produzir sangue, já que ele perde essa capacidade por ir perdendo a função do rim. A eritropoetina, o Renagel e o sulfato ferroso, o Noripurum, o hidróxido, o hidróxido férrico, o Noripurum. Então a dificuldade que nós encontramos hoje é de liberação da medicação. Os protocolos para que sejam liberadas essas medicações são muito rígidos. E eu não vejo essa dificuldade nos outros estados. Eu trabalhei em Fortaleza, tenho contato com outros colegas de outros estados. Então, o que acontece nos outros locais é que a prescrição médica ela tem muito valor. Então, o médico prescreve, apesar de não preencher um ou outro critério lá do checklist do Ministério, mas a medicação é dispensada ao paciente, porque se entende que que os benefícios superam e muitos riscos a partir do momento que o médico prescreve, carimba, assina e libera. Então hoje nós temos essa dificuldade, o medicamento chega, mas nós não conseguimos que a farmácia libere em todos os casos. Por que o senhor acha que o Amapá é diferente dos outros estados? Aí é difícil saber, viu? É muito difícil saber. Mas essa dificuldade não é de hoje não. Desde de alguns eventos políticos e envolvendo Polícia Federal que ocorreram no passado, essa dispensação também já foi muito solta aqui no estado. Já você prescrevia e o paciente até que não tinha indicação acabava usando. Então se restringiu muito isso, só que passou da medida. Agora, doutor João, nesse conjunto, porque você já tem, eu sinto, quando a gente fala, fora você, Teles, as outras médicas que estão lá, os outros médicos que estão lá, eles são muito respeitados fora, vocês são muito respeitados. E por que você não consegue ser respeitado aqui? É difícil. O Amapá ele tem suas particularidades, né? Então, o paciente em si ele respeita muito o médico, né? Não, eu falo na administração. Na administração. Eu acho que tem muito cacique aqui.
Muito cacique? Muito cacique para mandar. E o médico, nos outros locais, ele tem seu respeito, se segue uma hierarquia, aqui é um pouco mais complicado. Doutor João, nós vivemos aqui no Amapá, e nós já estamos no segundo período dela, neste ano de 2015, um estado de emergência declarado pela saúde do Estado. E que foi dito pelo Ministério Público, eu queria deixar isso claro, não é o Josiel que está dizendo, eu estou apenas animando essa informação. Disse com todas as letras num documento de que o primeiro período desse estado de emergência não teve serventia alguma no tratamento do cidadão, de quem busca o serviço público de saúde. E ainda assim foi renovado por mais 6 meses esse estado de emergência. Qual é a sua opinião sobre isso? O senhor que vive todos os dias, e eu tenho certeza que como o senhor é um médico humanista, o senhor sofre com os seus pacientes, sofre até com quem não é seu paciente, mas o senhor nas suas passagens por dentro dos hospitais, o senhor vai acumulando essas dores. Eu lhe conheço, tenho o privilégio de conhecer há algum tempo, e eu sei que o senhor sente muito por isso. Qual é o sentimento do médico e do cidadão João Barros? Às vezes é aquela impotência, né? Porque você estuda, trabalha, tenta desempenhar uma função importante, é uma função importantíssima na sociedade. E no nosso caso, nós trabalhamos com a medicina de alta complexidade, nós vivemos dentro dos CTIs, da assistência dentro da hemodiálise, e apesar dessas situações de emergência decretada, o que se vê ainda é falta de leito para paciente. Nós temos muitos pacientes mais graves que precisam dialisar dentro de um CTI porque eles estão com instabilidade hemodinâmica, a pressão é muito baixa, eles precisam de um cuidado intensivo e você procura esse leito, não tem na rede. Muitas vezes nós fazemos contato, inclusive com os colegas de Santana, que o CTI de lá é um pouquinho menos demandado, é um pouquinho menos procurado, e nós acabamos tendo que transferir paciente do pronto-socorro daqui para lá, para poder dar um suporte, né? Mas se você chegar no serviço de nefrologia, hemodiálise hoje, para o que quer que seja, você vai ser atendido. Você provavelmente não vai ser atendido na hora que chega, porque a carga de trabalho está muito grande, mas com certeza você vai ter pelo menos uma resposta de um colega médico, de um profissional, que possa tentar esclarecer como você vai poder conduzir sua saúde. Doutora, vamos um rápido intervalo e a gente volta já para o último bloco. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Dr. João de Barros, ele é nefrologista aqui do estado do Amapá e, claro... E professor universitário. Aqui do Amapá. E com circulação, porque eu acabei indo Unimed, estive no São Camilo e fiquei no Hospital Geral. Em todos eles ele está presente. Nós acabamos percorrendo esse circuito, né? Quase que diariamente, dos CTIs, dos hospitais do estado. Entre os nefrologistas, entre aqueles que têm esse problema renal, o renal crônico, aquele tratamento do rim que tem ainda a possibilidade de ser restaurado, tem uma associação, inclusive, de toda essa quantidade de problemas. Foi criada uma associação. Essa associação tem momentos que ela vai ao desespero. Como é que você avalia o desempenho do trabalho da associação? O trabalho de qualquer associação é muito importante. Agora, a Associação dos Renais, por enquanto, é o único mecanismo que essa população, esse público de pacientes, de doentes, é o único mecanismo que eles têm para colaboração entre si e, às vezes, para o contato com o Estado e com os órgãos gestores. Hoje eles têm eles conseguem desenvolver alguns projetos para transferir pacientes, para transplantar em Joinville, alguns em Fortaleza mesmo, mas infelizmente a atuação ainda acaba sendo aquém
acaba sendo menor do que o poder que eles poderiam. Um centro cirúrgico para fazer transplante de rim é muito dispendioso, é muito caro, não dá para ser mantido por um governo de um estado como o Amapá, por exemplo? Poderia. Em 2012 veio uma representante do Ministério da Saúde, que tinha ordens para que se aumentassem o número de transplantes no Brasil e os locais que ainda não se fazia o transplante, que esses locais fossem inseridos. Ela fez uma visitação ao Hospital Geral, aos serviços públicos todos do Estado e realmente constatou que não havia condições. Mas num serviço privado do Estado, que já tem, digamos, uma parte conveniada, poderia ser realizado esse transplante. O material que se precisa num centro cirúrgico é o material de qualquer centro cirúrgico do Brasil, não tem material muito específico não. A nossa dificuldade aqui seriam os imunossupressores, essa questão da dispensação dos medicamentos excepcionais. Nós teríamos dificuldade, como temos hoje, com os pacientes que transplantam fora e que tentam pegar essas medicações aqui, eles têm muita dificuldade para a liberação. Problema também com biópsia renal e laboratório, você precisa de um laboratório de base, um laboratório que tenha uma estrutura maior, mas em relação ao hospital nós teríamos condições, não no SUS, no sistema privado, de fazer parceria para que se pudesse começar o transplante no estado. Porque com 250 transplantes, você se pudesse transplantar por ano pelo menos 12 ou 24, você dava em 5, 10, 6 anos, vocês dariam uma resolução, não era? Interessante. O sistema de doação aqui, como é que funciona? Então, aqui o sistema de doação ele não está funcionando. Não funciona aqui? Não funciona. Então, se eu quiser doar um rim, eu não tenho aqui, você não tem. Não vai conseguir no estado hoje, com a estrutura que tem, você não consegue, infelizmente. Porque ninguém consegue fazer. Existem pessoas capacitadas, só que não existe a estrutura. Falta equipamento. Falta equipamento. Falta estrutura física. Não só a estrutura física, falta a articulação, digamos, de uma equipe para poder captar, fazer contato com as equipes nacionais e enviar esse órgão para os outros estados. Falta essa articulação. Até existem profissionais que fizeram treinamento e têm preparo, mas falta essa articulação. Não existe, digamos, uma equipe ativa para fazer isso hoje no estado. Doutor João, eu sei que são vários os sintomas da insuficiência renal crônica, mas até uma forma de levar essa informação para quem está lhe assistindo agora em casa, se eu pudesse citar apenas um sintoma muito importante de um possível portador de insuficiência renal crônica, através de que sintoma ele vai poder detectar e que ele tem que imediatamente procurar um centro de saúde para se tratar? Certo. Então, de sintomas tem muitos, mas alguns que eu considero mais importantes seriam a urina espumosa. Tem paciente que tem a urina espumosa, o paciente que já é hipertenso ou diabético, que já tem um grau de lesão renal maior, ele pode formar espuma na urina. Isso pode ser indício de que a doença renal, que existe a doença renal e que ela já seja avançada, inclusive. O sangramento na urina, pacientes que têm sangramento pela urina. Pacientes que têm inchaço no corpo inteiro, que já acordam com esse inchaço, inclusive. E seriam esses, assim. Tem muitos outros. O hálito urêmico, que nós chamamos, que é aquela urina, aquele hálito com cheiro de urina, com aquele odor de urina, é o hálito do paciente que já está muito próximo da hemodiálise ou que já está passando do prazo de estar em tratamento. Eu tentei com isso, Rodolfo, fazer uma utilidade pública, aproveitar da experiência de um professor, de um médico, que possa levar uma dica. Eu sempre busco levar uma informação de utilidade pública, sabe, doutor? Para que eu acho que muitas pessoas podem ser salvas prestando atenção nessas dicas que o senhor está nos dando a oportunidade de passar para quem está aí nos assistindo e nos ouvindo agora. Porque tem muitos problemas lá que vêm. Muitas doenças que vêm emparelhadas com a insuficiência renal, não é? Onde você precisa de fisioterapeuta lá dentro, você precisa de massagista, você precisa de várias situações que acontecem. Essa equipe está pronta? Essa equipe está pronta, mas com essa restrição. Essa equipe está trabalhando com sobrecarga.
está trabalhando acima do que você deve e pode exigir de um ser humano. Pois é, conversamos então aqui com o doutor João de Barros. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. José, é espetacular. Antes de terminar a entrevista, eu já estou lhe agradecendo e estou satisfeito por ter lhe recebido aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Pois é, eu quero conversar com o telespectador, porque para a hemodiálise, os sintomas que ele indicou aqui, você tem que correr, porque às vezes não dá tempo. Muito obrigado por ter assistido a gente.